Você tá aí encalacrado e um monte de problema na sua carreira, então você tá no vídeo certo, respira, assiste até o final, que eu vou te mostrar como que você vai desenvolver a sua resiliência e lidar melhor com desafios profissionais. Caso você não me conheça, meu nome é Cecília Barreto, pode me chamar de Cissa. Eu sou especializada em neurociência e coach de carreira e o meu objetivo aqui é te ensinar sobre o funcionamento do seu cérebro para que você consiga se desenvolver como um profissional e ter os melhores resultados possíveis na sua carreira. Já deixa aqui seu like, por favor, vai contribuir muito para que a gente consiga espalhar essa mensagem por aí, alcançar mais pessoas e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrita. Eu não sei se você já teve uma sensação assim, mas em diversos momentos da minha carreira eu achei que estava tudo resolvido. Quando eu passei no vestibular, eu falei, nossa, agora tá tudo resolvido. Quando eu consegui um primeiro estágio numa empresa maravilhosa, eu pensei, nossa, agora tá tudo resolvido. Depois, quando eu fui aprovada no programa de trainee, mesma coisa, agora tá resolvido, basta seguir o baile. E depois, mesmo quando eu abri minha empresa, comecei a vender os meus serviços e fiz o meu primeiro resultado super legal, de novo eu caí nessa mesma ilusão de que estava tudo resolvido. Em todos esses momentos da minha carreira, o que aconteceu é que eu fui descobrindo que não estava tudo resolvido, as coisas davam certo e depois eu passava por desafios, né? As coisas também davam errado no meio do caminho. E essa sensação de sempre ficar esperando o dia que minha carreira ia, entre aspas, dar certo de vez, me perseguiu por muito tempo. Faz pouco tempo que eu percebi que não existe essa sensação de estabilidade, de permanência. As coisas vão dar certo e vão dar errado e eu preciso ter resiliência para administrar quando elas darem errado. Me conta aqui nos comentários se você também já teve essa sensação, se você já se frustrou em algum momento ao viver desafios na sua carreira, imaginando que chegaria o dia que eles não existiriam. Eu gosto de comparar os problemas que a gente tem na nossa vida profissional com a louça que fica na pia. Eu não sei como é na sua casa, mas na minha casa eu faço assim. Eu termino o meu café da manhã e eu lavo tudo, eu deixo a cozinha linda, brilhando, não tem nada na pia. Basta eu viver um pouquinho, quando eu olho de novo para a pia já tem lá um copo que Henrique bebeu alguma coisa ou algum prato que eu fiz um lanche. É sempre assim, a pia sempre vai voltar a ficar suja, as louças sempre vão voltar a aparecer na pia. A mesma coisa vai acontecer para a nossa carreira. A gente vai resolver um problema, a gente vai lidar bem com o desafio e aí, em dado momento, um outro problema vai se apresentar para a gente. Não tem como fugir disso. A grande questão é, sempre fique atenta para perceber se você está circulando o mesmo problema, ou seja, se você está estagnada, vivendo o mesmo desafio por muito tempo, ou se você está conseguindo evoluir nos seus problemas, né? Você está resolvendo um problema e aí aparece outro, e aí você resolve, e aí você evolui, e aí você vai para o próximo. Esse é o cenário ideal. Esse significa que você está resolvendo um novo problema a cada momento. Se você se vê sempre presa ao mesmo problema, fazendo as mesmas reclamações, presa no mesmo desafio, aí é porque você está evitando a solução, né? Você precisa encarar a realidade e resolver aquele problema para que você possa seguir em frente para os próximos. É importante a gente pensar também que quando a gente tem um objetivo profissional, a gente precisa viver os problemas da nossa fase como se fossem preparatórios para aquele objetivo que a gente tem em mente. Digamos que hoje você empreende e você tem 5 clientes, então você tem os problemas de uma pessoa que tem 5 clientes. Se você tiver uma meta de ter 15 clientes, você precisa entender que lá na frente, quando você tiver 15 clientes, você vai ter os problemas de quem tem 15 clientes. E sempre que a gente vai elevando o nosso nível profissional, a gente vai lidando com problemas mais complexos. Então você hoje com 5 clientes está administrando os problemas e se preparando para ser a profissional que lá na frente vai ter 15 clientes e vai conseguir lidar com esses problemas mais complexos. No mundo corporativo acontece muito parecido. Digamos que você seja analista júnior da sua área e aí você tem os problemas de um analista júnior na sua área. Se você quer ser analista sênior, você precisa entender que hoje, lidando com os desafios que você tem como analista júnior, você está se preparando para se tornar analista sênior e ter os problemas de um analista sênior. Os problemas de um analista sênior, com certeza, são mais complexos do que os problemas de um analista júnior. E aí eu quero saber, você está preparada? Você é a profissional boa o suficiente para lidar com os desafios de um analista sênior? É para isso
que você está vivendo os problemas de hoje, para se preparar para o seu objetivo. Até mesmo se você não souber o que você quer da sua vida, digamos que você está numa fase confusa, indecisa, pensando em mudar a sua carreira. Você está vivendo esse desafio, esse problema. Na hora que você tomar sua decisão e executar o que quer que seja, vão se apresentar para você novos desafios, novos problemas, e aí você vai evoluindo. Nada, eu tava pensando. Deixa eu beber uma aguinha. Pera, voltou. Sempre que você se deparar com um desafio, o que é que você vai fazer? É muito importante respeitar a emoção negativa que acompanha esse desafio. Talvez você tenha medo, talvez você fique triste, fique com raiva, se sinta frustrada diante de viver aquele desafio, aquele problema. Tudo bem, tá? A gente não precisa já encarar o problema agradecendo por ele, a gratidão que deu tudo errado na minha carreira. Não, não é isso. Viva as emoções negativas que aquele problema apresentar para você. Afinal, eu tô falando aqui com uma humana, né? Não tô falando com um robô. Então, viva essas emoções negativas. Afinal de contas, a gente só consegue aprender a partir da experiência de emoções, principalmente as negativas, né? Se a gente não sentisse nenhum tipo de remorso, a gente não ia ter nenhum tipo de arrependimento e a gente simplesmente não iria melhorar o nosso processo de tomada de decisão ao longo do tempo. Beleza, sentiu as emoções negativas? Ótimo! Saiba a hora de respirar fundo e seguir em frente. Sentir emoções não significa se apegar a elas, não significa aumentar a proporção delas na sua vida. Então, viva elas de forma adequada, como você considera que é suficiente para sua experiência e saiba a hora de seguir em frente apesar do que aquelas emoções causaram em você. Existem dois indicadores importantes nesse momento, que é intensidade e duração. Se você passou por um problema que te gerou raiva, tudo bem, viva a raiva, mas avalie se a intensidade da raiva está adequada para aquele desafio e se a duração da raiva que você sentiu também está adequada para o seu desafio. Mesma coisa se você está passando por um perrengue profissional que está te deixando triste, frustrada, para baixo. Viva essa tristeza, mas pense, a duração dessa tristeza está fazendo sentido? Está adequada para o que eu considero? E a intensidade dessa tristeza está proporcional ao fato que aconteceu? Ou será que eu estou exagerando nessa emoção? Respirou fundo, seguiu em frente? Agora a gente vai orientar os nossos esforços para a solução do problema, qualquer que ele seja. Um dos traços da autorresponsabilidade é a gente conseguir racionalmente separar o que está na nossa zona de controle, influência ou descontrole. O que é que isso quer dizer? A zona de controle é aquilo que você consegue agir diretamente e monitorar os resultados. Então, se você está vivendo um problema que você pode tomar uma atitude prática nesse problema, por favor, tome, faça o que precisa ser feito, direcione os seus esforços para isso. Em algumas situações, alguns desafios, a gente não tem uma atividade prática, não tem nada, nenhum botão que a gente possa apertar, nenhuma atitude que vai mudar tanto aquela situação. Mas existe a zona de influência. São atitudes que você pode tomar que talvez minimizem o problema, que talvez tenham um impacto positivo naquela situação. Então, essa é a segunda zona que você deve se concentrar. Primeiro na zona de controle e depois na zona de influência. Por fim, para toda situação difícil que você viver na sua vida, inclusive na sua carreira, vai ter uma parcela da situação que não está no seu controle, não está na sua influência, não tem absolutamente nada que você pode fazer diretamente para melhorar aquilo. E para essa zona, para essa parte do problema, só nos resta aceitar. É muito importante você entender que isso não acontece com você, não é pessoal, né? Não é você que foi azarada, que tem um problema sem solução. Todo mundo ao longo da vida vai experimentar desafios e uma parcela desses desafios não depende exatamente de você. Para essa parcela, a gente treina a nossa aceitação total, simplesmente aceitar que aquilo não depende da gente. E o interessante é que até para essa parcela, que só nos resta aceitar, a gente consegue a gente consegue se responsabilizar pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos a respeito daquele problema. Então, mesmo que eu esteja vivendo um desafio profissional, que, poxa, grande parte desse desafio não depende de mim, não tem nada que eu possa fazer agora para melhorar esse desafio. Beleza, eu posso gerir as minhas emoções e os meus pensamentos para pelo menos não agravar esse problema. Vamos para um exemplo prático? Digamos que você foi demitida.
Se você foi demitida, primeiro você vai experimentar todas as emoções negativas relacionadas a esse evento, seja raiva, tristeza, medo, frustração, e aí você vai avaliar a intensidade e a duração dessas emoções. Quando você estiver preparada para respirar fundo e seguir em frente, você vai fazer isso. Uma vez que você seguiu em frente, você vai visualizar esse problema de acordo com as 3 zonas, né? Controle, influência e descontrole. Para a zona de controle, você vai ver o que é que você já pode fazer de forma prática para resolver esse problema. Você pode atualizar o seu LinkedIn, você pode começar algum curso, já que você vai ter maior parte do seu tempo livre, e isso vai ter um impacto positivo ali no problema que você está tentando resolver. Na sua zona de influência, você pode tentar relacionamentos, contatos com pessoas, ativar os seus vínculos, porque a gente não sabe se vai vir necessariamente alguma oportunidade de trabalho por essas pessoas, mas com certeza você pode influenciar positivamente o problema tomando essa atitude proativa. E por fim, na sua zona de descontrole, tá de fato se a empresa vai te chamar ou não para uma entrevista, se você vai ser aprovado ou não por uma entrevista, a gente não tem como saber. Também na zona de descontrole pode estar uma situação do país mais difícil, mais competitiva, uma economia mais imprevisível. A gente não tem como atuar sobre isso. Então o que te resta nesse momento é, para o que está na sua zona de descontrole, aceitar, lidar com suas emoções e com seus pensamentos. Pega esse exemplo e aplica ele para qualquer que seja o desafio que você está vivendo na sua carreira, beleza? Faz esse exercício. E aí, por fim, enquanto você estiver nesse momento de solucionar o seu problema, é hora já de identificar quais são os aprendizados possíveis com esse desafio profissional. E lembre, essa fase é muito importante. Por quê? Porque superando o desafio que você tem hoje na sua carreira, você está se preparando, se tornando a melhor profissional que você pode ser e se aproximando dos problemas que você quer ter lá no seu objetivo lá na frente. Eu vou colocar aqui na tela, edição me ajuda, 3 perguntinhas para você se fazer à medida que você estiver superando um desafio, resolvendo um perrengue na sua vida, para garantir que você vai conseguir absorver todos os aprendizados dessa situação. Primeira pergunta: qual é a habilidade que eu preciso desenvolver com essa situação para que ela se torne agora mais solucionável, né? O que é que eu posso melhorar em mim para que eu resolva essa situação de forma mais positiva? Segunda pergunta: qual competência iria facilitar esse problema? Digamos que se esse problema se repita de novo na minha vida lá na frente. Tem alguma competência profissional que evitaria esse problema? Será que eu deveria priorizar essa competência daqui para frente? E terceiro, o que é que eu preciso melhorar para ir para a próxima fase, para uma próxima etapa? O que é que esse problema está me dizendo que eu preciso desenvolver em mim como profissional para que eu consiga alcançar os meus objetivos e viver os novos problemas que eu quero viver lá na frente? Hora de aplicar, tá? A minha responsabilidade é fazer um vídeo maravilhoso pra você e a sua responsabilidade é fazer alguma coisa da sua vida com esse vídeo, tá? Por favor, não fique aqui só assistindo, achando legal e deixando pra lá. Agora tem que ir pra sua vida. Aperta aqui no curtir, deixa o seu comentário com sugestões de próximos vídeos, por favor, porque o importante não é eu ficar falando aquilo que eu quero falar, né? É eu falar o que você quer ouvir, o que você precisa ouvir. Manda pra uma amiga maravilhosa e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até mais!